Olá, galera! Ainda no módulo básico começaremos uma nova fase. Nós tivemos algumas aulas trabalhando as classes de palavras dentro do contexto oracional. Eu sei que para muitos essas aulas anteriores ficaram um pouco abstratas, mas a partir de agora você notará que o curso tomará mais forma, né? Porque o jeito que eu trabalho, gente, não é aquele jeito metódico, não. É mais analítico, que tem mais a ver com o CESP, o nível horizontal de aplicar ao texto. Então sempre vai te dar uma insegurança, né? Te dará uma insegurança aí. Mas a partir de agora você vai, poxa, cara, eu tô aprendendo esse negócio aí. Você vai ver, olha só. O que nós vamos fazer? Acompanhem comigo. Eu coloquei aqui, nós vamos trabalhar essa tabela. Nessa tabela, perceba bem essa tabela. Nós vamos usar a morfologia, que está do lado esquerdo, e a sintaxe, que está do lado direito. Nós vamos aliar a morfologia à sintaxe. Por exemplo, substantivo. O que o substantivo vai ser na sintaxe? Núcleo dos termos. O que o artigo será? Adjunta de nominal. O que o adjetivo vai ser? Adjunto nominal ou predicativo. Então nós vamos usar a morfologia para chegarmos à sintaxe. Então, o nosso curso, como eu falei para vocês anteriormente, é isso aqui, ó. Pra você entender morfologia. Nós já trabalhamos, né? Agora, nós vamos trabalhar a morfossintaxe, que nós vamos chamar, aqui no curso, de sintaxe 1, que é análise sintática, tá, gente? Sintaxe 1, nós vamos chamar é análise sintática. Então, e aí, isso aqui vai me levar a entender a sintaxe 2. Professor, eu quero entender isso. Você vai entender. A sintaxe 1 é a chamada análise sintática. Já viram falar esse nomezinho na escola? A tia falava análise sintática, você tremia todo, né? Então, o que nós vamos fazer? Isso aqui, meus amores, é o meio, é o pré-requisito, tá? É o pré-requisito, é o meio. Isso aqui é a finalidade. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora no curso? Nós vamos usar as classes gramaticais, substantivo, adjetivo, conjunção, preposição, pronome. As classes gramaticais vão me dar a função sintática. Eu vou usar a morfologia para chegar à sintaxe. Então você vai começar a ver lógica nas coisas. Eu quero que você diferencie nomenclatura morfológica de nomenclatura sintática. Eu quero um aluno com conteúdo, um aluno que saiba o que está fazendo. Vocês estão me entendendo? Nós vamos usar a morfologia para chegarmos à sintaxe. É isso. Professor, mas para que a gente vai estudar isso para o CESP? Isso é muito nomezinho, o CESP não é disso. Para a gente racionalizar a sintaxe 2. Eu falei isso lá na introdução do curso, estou repetindo. Porque na sintaxe 2, o que é a sintaxe 2? Né? Primeiro, eu já volto aqui. Olha a tabela nossa aqui. A morfologia, nós trabalharemos, uma introdução, com a morfologia na acepção da palavra, é a forma da palavra. Então, se eu coloco aqui para vocês a palavra mesa, e pergunto, qual é a classificação morfológica de mesa? Você vai falar substantivo. É um nome, um objeto, substantivo concreto é um substantivo. Então, a morfologia, olha para mim, é a forma da palavra. Então você diz que mesa é um substantivo. Agora, se eu te fizer essa pergunta, qual é a função sintática da palavra mesa? Você vai falar, não sei, porque sintaxe significa organização. Para eu falar em sintaxe, tem de ter contexto.
contexto oracional. Tem de ter nível fraseológico. Como é que eu olho? Olha para mim. Como é que eu olho? Você que está me olhando, para a palavra mesa sozinha. Como é que eu falo em organização de uma palavra só? Então, sintaxe no sentido amplo é organização. No sentido amplo. Como é que eu falo em organização se eu tenho uma palavra isolada? Não tem como. Não há como falar em organização. Então, para eu falar em sintaxe, tem de ter contexto oracional, tem de ter nível fraseológico. É fato que eu já estava trabalhando uma morfologia com vocês no nível sintagmático. Você já estava fazendo análise sintática sem saber o nome sintaxe. Olhando as funções das palavras do texto. É fato que nós já estávamos. Mas na acepção da palavra, a morfologia é a forma. Eu posso olhar para a palavra bonito, não ter texto e falar que é um adjetivo. Para a palavra casa e falar que é um substantivo. Amar, falar que é verbo, é a forma. Agora, mas para falar de sintaxe, eu preciso necessariamente de contexto oracional. Porque sintaxe é organização. Vocês já viram aqueles itens de concurso? O CESP gosta muito. Ele reescreve um trecho e fala assim, sem causar prejuízo sintático. Professor, já ouvi isso. Eu te pergunto, o que é um prejuízo sintático? Fale para o gato. O que vem a ser um prejuízo sintático? O que você vai detectar como prejuízo sintático? O que é um prejuízo sintático? Fala! Não estou ouvindo, não. Meus amores. Vamos ver o que é um prejuízo sintático? Então todos entenderam que sintaxe tem a ver com organização. Então eu quero te falar o seguinte. Nós vamos estudar a pontuação. Faz parte da organização do texto? Faz. Regência, crase, concordância, colocação, pronominal. Tudo isso aqui faz parte da organização do texto. Então, quando o examinador falar prejuízo sintático, pode ser uma vírgula entre sujeito e verbo. Prejuízo sintático pode ser um erro de regência. Concordância, colocação pronominal. Porque isso tudo faz parte da organização do texto. Então, sintaxe, no sentido amplo, é a organização. Vamos fazer o seguinte. Eu isoladamente, eu individualizado, eu sou uma classe gramatical. Você também é uma classe. É isso. Cada um individualizado é uma classe. Agora, ao ponto que nós entramos em contato com o tecido social, as nossas interações, as nossas relações no dia a dia da sociedade, para dirimir os conflitos, nós precisamos de quê? De lei. A lei é a organização maior. Então a sintaxe é essa lei nossa, trabalha com a organização. Mas essa organização só gera porque existem várias pessoas na sociedade, ou seja, várias classes de palavras juntas. Então, para eu falar em sintaxe, tem de ter contexto oracional. Só que, galera, nós não estudaremos esta sintaxe agora no curso. Nós não estudaremos esta sintaxe agora no curso. De jeito nenhum. Esse é um módulo avançado. Nós estamos no módulo básico. Nós vamos estudar análise sintática, que é o pré-requisito para você entender isso. É o meio. Professor, e para eu entender análise sintática, você tem que saber classes de palavras. Olha como o nosso curso é lógico. Eu aprendo as classes, vão me levar a uma função sintática. Ah, eu vou estudar análise sintática com uma finalidade em si mesma? De jeito nenhum. A gente não é retardado, nós não somos retardados. Não. Nós vamos estudar isso como meio, para que venhamos chegar a uma
finalidade, porque para eu dar uma boa aula de regência, você precisa de transitividade. Para eu dar uma boa aula de concordância, como é que eu falo de concordância para um cara que não sabe achar o sujeito? Não tem como. Acho que vocês estão me entendendo, né? Então, gente, se empenhe nesse básico aqui. Se você ficar fera nisso aqui, meu amigo, nós vamos arrebentar juntos. Nós vamos detonar. Beleza? Isso não é força de pensamento positivo, não. Isso é constatação, é algo racional. Não tem como, você vai aprender. Mas me acompanhe aqui, pelo amor de Deus, pega em minhas mãos. Legal? Então, olha só. Então, nós estamos aqui. Vamos trabalhar análise sintática. As classes de palavras vão me levar a uma função? A função sintática. Vão me levar a uma função sintática. Então, o que nós faremos? Substantivo vai ser núcleo dos termos. O artigo, está acompanhando a tabela? Adjunto e nominal. O adjetivo só pode ser adjunto nominal ou predicativo. Gente, olha aqui pro gato, só uma pergunta. Qual que é mais fácil você identificar? Uma classe morfológica ou uma função sintática? Classe de palavra. Então, você está pegando uma prova. Se você vira um adjetivo, nós teremos quantas possibilidades para esse adjetivo? Fala para mim. 2. Ele só pode ser adjunta de nominal ou predicativo. Se você vir um advérbio, nós teremos quantas possibilidades para advérbio? 2. 2 não, 1. Só adjunta adverbial. Olha aqui a tabela. Pronome substantivo. Ele equivale a um substantivo. Então ele é núcleo dos termos. Pronome adjetivo. Ele tem algo em comum com o adjetivo. O adjetivo não pode ser adjunto ou predicativo? Então ele vai ser adjunto e nominal. Numeral, a mesma coisa. Verbo, nós vamos estudar as transitividades. Transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Verbo intransitivo, verbo de ligação. Se você vira um artigo, é sempre adjunto ou nominal. O substantivo é sempre uma palavra nuclear. O substantivo pode ser núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, do complemento nominal, núcleo do aposto. Substantivo é palavra nuclear. Advérbio, adjunta adverbial. Locução adverbial, adjunta adverbial. Preposição não tem função sintática. Conjunção também não possui... professor, Jesus, obrigado, 2 a menos. Preposição e conjunção não possuem função sintática. Pronome substantivo tem status de um substantivo. Substantivo não é núcleo dos termos. Então, pronome substantivo e numeral substantivo são núcleos dos termos. Numeral adjetivo, adjunta nominal. É isso. Nós vamos usar as classes gramaticais para chegarmos a uma função sintática. E essa análise sintática nos dará muita base para prosseguirmos no módulo avançado, para arrebentarmos. Beleza? Vamos continuar? Não vou ler isso aqui agora. Opa. Não, ficou algo para trás que eu quero ler com vocês. Estava procurando isso. Eu quero ler essa definição deste gramático da finalidade da análise sintática. Para quê que você vai estudar a análise sintática? A análise sintática serve para tornar claras e racionalmente perceptíveis as relações entre os membros da frase. Sua concordância vai te ajudar nisso, gente, acredita em mim. Sua regência, sua colocação. Serve mais como elemento de verificação de boa construção de uma frase. A análise revelará o ponto fraco, a estrutura mal urdida, seria mal formada. Permite ainda racionalizar a pontuação. Professor, eu sei, olha para mim, eu sei que coloca vírgula, mas eu não sei o motivo. Nós vamos bater nisso. Eu quero que você racionalize os aspectos da pontuação. Eu quero que você racionalize. Vocês estão me entendendo, gente? Você vai racionalizar. Essa vírgula foi colocada por isso. A justificativa desse ponto e vírgula é esse. Eu aprendi, porque eu sei análise sintática. Legal? Eu não quero dizer que você precisa de análise sintática para escrever bem. Eu não sou louco. Não sou doido.
Um leitor fluente, ele internaliza. A leitura é mágica. A leitura liberta, né, professor? A leitura nos dá fluência. Até mais do que regras. Mas o problema é que na prova objetiva de um concurso, às vezes o examinador quer saber o motivo de uma vírgula, quer saber o motivo de um ponto e vírgula, se é facultativo, aí você vai precisar racionalizar. É para isso, beleza? Olha o que eu escrevi. Isso aqui é todo o material do PDF do GRAM que eu tirei aí do meu material. Olha o que eu falo. Não estudaremos análise sintática apenas com a finalidade de aprendermos as diversas nomenclaturas. Seria muita burrice. Isso seria um retrocesso. No entanto, não podemos desprezar os vários nomes existentes na sintaxe, pois eles nos ajudarão a racionalizar outros aspectos da língua, como pontuação, regência, crase e concordância. Racionalizar. Como estudaremos regência e crase se não entendermos a predicação verbal, ou seja, a transitividade? É uma pergunta que eu estou fazendo. Como ensinarei concordância verbal a um aluno que não consegue achar o sujeito? Como racionalizaremos a pontuação sem sabermos a diferença entre adjunta adverbial e aposto? Ressalto. A morfologia nos leva à análise sintática, sintaxe 1. E esta nos leva à sintaxe 2. Chamo de sintaxe 2 as matérias que constituem finalidade, pontuação, regência, crase, concordância. Beleza? Tá muito claro, gente? Olha para mim. Muito claro? É o que eu expliquei, tô lendo aqui com vocês. Eu gosto de fazer essa introdução para você saber o que está estudando. Para não ficar vago. Vamos lá, continuando. Então, eu vou te mostrar isso na prática. Vamos pegar esse texto da Folha de São Paulo. Esse texto eu quero te avisar. Olha para mim. Esse texto, nós resolvemos esse texto, a morfologia dele lá atrás. Já resolvemos a morfologia. Quando eu estou num curso presencial, sabe como é que eu faço isso? Eu falo, gente, pega o material da aula tal, a folha, o texto, agora vamos classificar sintaticamente. Aqui não dá para fazer isso. Então eu repeti o texto. Só que lá atrás, outrora, nós classificamos só a morfologia. Agora eu quero a função sintática. Mas nós vamos usar a morfologia para chegarmos à sintaxe. Tudo bem? Nós faremos isso agora. Então olha lá, olha o jeito que a tabela é eficiente. Ele fala assim, as rebeliões em presídios, com cenas de cefalectomia e cardioctomia, surpreendem pela carga de violência, mas não por terem ocorrido. Elas são resultado lógico. Lógico se refere a resultado. Deixa eu pegar a caneta. Nós já classificamos isso lá atrás. Isso aqui é um adjetivo, que acompanha o substantivo. Resultado é um substantivo. A morfologia eu vou fazer mais rápido, porque nós já estudamos. Aí, quando você vira um adjetivo, você vem aqui na tabela. Deixa eu apagar tudo. Quando você vira um adjetivo, você vem aqui, ó. Marca texto. O que o adjetivo pode ser? Adjunto, nominal ou predicativo. Então, se você vir um adjetivo, existem quantas possibilidades psicabra? 2. O adjetivo só pode ser adjunta de nominal ou predicativo. Só existem 2 possibilidades para o adjetivo, meu amor! Só 2. Só 2. Só 2. E ele está junto do substantivo. Então, ele é adjunto adnominal. Ô, professor, é verdade, meu bebê. Depois eu vou polemizar essas coisas de estar junto, mas por enquanto vamos fazer isso. Tá junto do nome adjetivo? Tá. Você que já sabe mais um pouquinho, você fala assim, ah, mas existe o predicativo do objeto. Nós vamos chegar lá. Mas por enquanto, não crie confusão não, não tumultue não. Nós vamos fazer o seguinte, tá junto do nome aí, a gente tem que começar no básico. Então, por enquanto, nós vamos chamar de adjunta de nominal. Daqui, acho que na próxima aula a gente aprofunda. Legal? Olha a próxima. Com a política penitenciária. Penitenciária se refere a quem? Política. É um adjetivo.
aqui é um substantivo. Nós já classificamos lá nas aulas anteriores, esse mesmo texto. Quando você vira um adjetivo, só pode ser adjunto ou predicativo. Tá junto do substantivo? Adjunta de nominal. Agora, os projetistas poderiam ter sido mais eficientes. Você lembra que eu falei que esse eficiente se refere a projetistas? É um adjetivo. O mais se refere a adjetivo. A palavra que se refere a adjetivo é advérbio. Se você pegar a tabela, vamos diferenciar a nomenclatura morfológica de sintática. Todo advérbio, acompanha o tio Cleiton, é adjunto adverbial. Isso aí. Professor, muito bom. Todo advérbio é adjunto adverbial. Tá? Todo advérbio é adjunto adverbial. Nossas se refere a autoridades. Autoridades é um substantivo. Pronome que se refere a substantivo, vocês lembram disso? Eu sei que é um pronome possessivo, mas todo pronome que acompanha um substantivo, a gente tratou em morfologia, é pronome adjetivo. Meu amor, aspecto geral, pronome adjetivo. Sintaticamente, é sempre adjunta de nominal. Todo pronome adjetivo é adjunta de nominal. Professor, porque eu não te conhecia antes, meu bebê. Todo pronome adjetivo. Cadê você? Ah, eu tô mudando aqui. Aqui. É adjunta de nominal. Olha para mim. Vocês estão notando que a tabela não falha. É isso. Usar a morfologia para chegar à sintaxe. É isso. Ó. Esse pouco nós já classificamos lá atrás, se refere ao adjetivo funcionais, é um advérbio. Se ele é advérbio, todo advérbio é adjunto adverbial. Nenhum se refere a critério, critério é um substantivo. Então isso aqui é um pronome indefinido, o pronome que acompanha o substantivo é pronome adjetivo. Você pega a tabela, só pegar todo pronome adjetivo é adjunta de nominal. Ô, professor, minha vontade é fazer um curso de letras e deixar esse negócio de concurso para lá. Não faça isso, você vai encher a perna de varizes. Adjunta de nominal. Encontramos aqui um mecanismo de feedback positivo. Quanto mais gente... Gente, olha para mim. Existem alunos que vão olhar o mais, já fala que é advérbio de intensidade, advérbio é uma adjunta adverbial de intensidade. Não é assim! Não é assim! Não é assim que se faz. Nós já estudamos em morfologia. Use a morfologia para chegar à sintaxe. Se você for classificar direto, isso aqui você erra. Olha lá, esse mais se refere a quem? A gente. Gente é substantivo. Eu estou fazendo mais rápido porque a morfologia nós já fizemos. Se o mais se refere a um substantivo, você não sabe a quantidade de pessoas. Ele é um pronome adjetivo. Se ele é um pronome adjetivo, esse mais é adjunto adnominal. Ele não pode ser advérbio. Esse mais é um adjunto adnominal. Ah, professor, eu não estou entendendo. Então revise morfologia. Não vou te dar mole não, meu irmão. Matéria ministrada. Eu não posso falar que o mais é sempre advérbio. Tá se referindo sobre... Eu estou falando o seguinte, se você fizer direto, você pode errar. Olha, pô, mais insuportável se tornam as condições. As condições se tornam insuportáveis. Insuportáveis é um adjetivo. De condições. É um adjetivo. Então, mais se refere ao adjetivo. Palavra que se refere a adjetivo é advérbio. Nesse caso é um advérbio. Se é advérbio, arrumar um espaço, é um adjunto adverbial. Percebeu a diferença desse mais para esse mais? Um se refere ao substantivo, o outro não.
É isso. Eu quero um aluno com visão textual, com visão aplicada ao texto. Esse aluno que eu estou em busca. A altura, certa altura. Esse certa altura, eu não sei qual é a altura mesmo, a certa altura. É um pronome adjetivo. Todo pronome adjetivo é adjunto adnominal. É isso. Isso é uma introdução que eu estou fazendo, viu, gente? Estou mostrando a eficiência da tabela. Poucos bandidos. Poucos se refere a quem? Bandidos. Bandidos é um substantivo. Esse poucos já é diferente do pouco 5. Porque esse pouco se refere a substantivo. Ele é um pronome adjetivo. Se ele é um pronome adjetivo, ele é adjunta de nominal. Eu não sei a quantidade. Próxima. E se expandiram até que o confronto entre organizações rivais ficou inevitável. Quem ficou inevitável? O confronto. Isso é um adjetivo. Os confrontos ficaram inevitáveis. Inevitável é um adjetivo. Só que esse inevitável, você nota que é uma palavra variável. Isso é um adjetivo. Advérbio é invariável. Os confrontos ficaram inevitáveis. É um adjetivo. O que eu mostrei para vocês? Se nós tivermos um adjetivo, só pode ser adjunta nominal ou predicativo. Nesse caso, pode ser adjunta nominal? Está junto do nome? Não está. Está se referindo ao sujeito. Nesse caso, é predicativo do sujeito. Nesse caso, é predicativo do sujeito. É predicativo do sujeito. Entenderam? De verdade? Então, este item... Vamos lá, gente? Então, quando você vira um adjetivo, ó, ele não está do lado do nome inevitável. Ó, não está do lado do nome. Está se referindo ao sujeito lá atrás. Esse é o predicativo. Para ser adjunto, tem que estar do lado do nome. Mas isso aqui eu vou detalhar na próxima aula. Qual foi a intenção dessa aula? Mostrar que a morfologia te levará à função sintática. Se você vira um adjetivo, só pode ser adjunto ou predicativo. A sua margem de erro, querido, vai reduzir. Nós vamos arrebentar juntos, beleza? Galera, Deus abençoe, forte abraço, até a próxima aula.